Bom, continuamos nosso papo sobre saúde mental aqui no estúdio e com uma história muito interessante. Uma mulher culta, independente, solteira, única herdeira de uma imensa fortuna. Hoje, uma receita de sucesso e felicidade, mas no início do século XX, pode ter sido a sentença de morte de Dona Yaya. Diagnosticada louca, ela viveu trancada dentro da própria casa por 40 anos, sem nenhum contato com o mundo externo, até morrer com 74 anos. Louco é considerado o rabiscador dessas linhas. Loucos são todos aqueles que pensam e dizem o que sentem. Loucos são todos aqueles que têm opiniões, vontades, caprichos e ideais. A Dona Yaya, ela era a Dona Sebastiana de Melo Freire, a filha de um casal dono de uma grande fortuna em Mogi das Cruzes e aqui em São Paulo. E ela não era a única filha, são 5 irmãos, os 4 primeiros morrem em situações meio trágicas. E ela fica muito jovem, dona de uma fortuna. Esse fato dela ter dinheiro possibilitou que ela tivesse acesso a uma série de coisas, educação, a artes. Então é isso, ela dirigia, ela fotografava, ela viajou para a Europa. Quando a Primeira Guerra Mundial estoura, ela está na Europa. Albuquerque Lins é um nome do execrado. Tutor de Yaya de Melo Freire, não conseguindo que a sua pupila fosse esposa de um de seus filhos, vingou-se miseravelmente, encarcerando-a em manicômios. Aos 30 anos de idade, em 1920, ela vai ser considerada mentalmente estável. Ela vai ter um primeiro surto e vai ser internada no hospital psiquiátrico. Dr. Deolindo Galvão torna-se novo médico assistente de Yaya e prescreve liberdade assistida. O médico promete alojar Yaya comodamente em nova residência. Ela morava numa casa na 7 de abril, aqui na região central de São Paulo, e ela vai ser transferida para essa casa onde nós estamos, que leva o nome dela até hoje, que vai ser adaptada num sanatório particular. Rua Major Diogo, número 49. Serve esta casa de moradia a Dona Sebastiana e, devido ao seu estado de saúde, havia necessidade de colocar zinco no muro de divisão a fim de isolar a mesma casa. A vida dela se dava em 4 cômodos que são completamente adaptados. As cores não são mais cores vivas, alegres, esses motivos paisagísticos, não. Isolamento completo a que ela foi submetida, encarceramento em quartinhos, a incomunicabilidade, a escravidão, acirram mais os seus padecimentos. Yaya de Melo Freire está doente, mas não está louca. Esses espaços por onde ela pode circular da casa são praticamente 3 cômodos. É esse que a gente está, que é a sala marrom, que é o quarto dela. A antiga sala de visitas, que vai ser transformada num espaço que ela possa circular também, que a gente chama de sala amarela. E a sala rosa, onde dá acesso ao banheiro dela. Essa mudança vai acontecer a partir de um médico carioca que vai acompanhá-la nesse primeiro momento dos primeiros diagnósticos e vai sugerir. Tem alguns desenhos que mostram como ele sugere, por exemplo, a janela, como é que os caixilhos vão ser substituídos. Você vai ver que tantas cores mudam, não são cores neutras também, como se coloca uma grade de ferro com um vidro duplo. Ele não permite que ela quebre. E também controle de som. O tempo todo a grande ideia é uma ideia de controle total dessa mulher. Exclusão, principalmente a exclusão, e o controle dessa figura feminina. Ela está sendo vigiada aqui, no próprio banheiro dela, o tempo inteiro a ideia de que ela seja vigiada e controlada. Ela não tem direito nem a de dizer, por exemplo, a quantidade de luz, de som, de ventilação que ela quer nesse espaço que ela está. Porque as janelas também só abrem de fora para dentro, não abre de dentro para fora como costuma ser. 1929. Exame médico aponta agravamento das condições de Yaya por conta de problemas físicos, endócrinos e relacionados à menopausa. Primeiro que se ela não era louca, vamos dizer assim, se ela não tinha um problema mental, ela passa a desenvolver, porque ela vai ser enclausurada. E o segundo é que toda a saúde dela começa a colapsar. A paciente mostra-se habitualmente abúlica, apática, inerte, conservando-se deitada, sem a menor ação pragmática, com diminuta atividade psíquica, levando uma vida puramente vegetativa. Até que os tutores dela, nos anos 50, buscam outras alternativas de cuidados médicos e entre essas alternativas se dá a construção de um solário. Depois de 30 anos que ela está aqui, para tentar atender e melhorar essa saúde dela.
Ela até tem acesso, ela vê as árvores, sente o sol batendo no rosto, ouve eventualmente o barulho da rua, mas continua aprisionada. Eles usam aqui aquele mesmo vidro com a película que eles usam na parte interna, de maneira que ela possa circular, mas os vidros não quebram. E tem essa altura também, que é justamente uma altura que não permita que ela fuja. Pode o curador testemunhar a Vossa Excelência que a interdita teve, até o último minuto, a maior assistência médica, tendo sido proporcionado todo o conforto espiritual e material que a situação permitia. Eu acho que a Yaya tem essa questão de ser mulher, de ser solteira aos 30 anos, com uma fortuna que circulava e que nunca quis casar. Eu acho que então ela está batendo de frente com essa sociedade que nos anos 10, 20, nesse comecinho do século 20, tinha uma série de regras que precisavam ser seguidas. A pergunta que fica assim, se ela fosse um homem solteiro, rico, será que ela teria passado, submetida a série de condições que ela foi submetida? Como ela, devem ter tido tantas outras mulheres que talvez não tenham tido a fortuna dela, a riqueza dela e a possibilidade de vir para cá, mas que ficaram internadas em outros hospitais psiquiátricos, né? Pois é, olha, hoje a casa de Dona Yaya abriga o Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo e está aberto à visitação pública. Como não teve filhos, todo o patrimônio de Dona Yaya ficou para o Estado e a fortuna dela foi apontada na época como sendo uma das razões que levaram ao diagnóstico de loucura. Isso a gente não pode confirmar, mas a doença mental foi usada como forma de controle no passado, enfim. E me lembra muito essa questão que você falou agora das comunidades terapêuticas, que também, quando a gente fala em higienização, é também controle social, né? Mas e aí, se Dona Yaya fosse homem? Olha, né, se a gente pegar aí ao longo da história quantos homens solteiros de 30 anos... ricos que ficaram solteiros de 30 anos. Sim, passaram por né? essa situação. Lembrei do Brás Cubas, por exemplo, né? Do romance do Machado de Assis, que é isso, né? Tipo, você decide quando você casa ou não, né? Sim. Então, eu acho que a doença mental, o diagnóstico de doença mental tem muito a ver com a cultura, o contexto social, né? Ela é mais um diagnóstico de adaptação social do que de fato de saúde mental, muitas vezes. Né? Então, uma mulher que não está adaptada aos padrões sociais da época e ela se recusa a fazer isso, ela acaba sendo punida, né? Acaba sendo uma punição. Me lembrei também tem aquele livro escrito por uma jornalista sobre o Holocausto brasileiro, né? Sim, que a Daniela Arbex. Exato. Sim. Que fala sobre Barbacena, e eu acho que uma das histórias que ela relata é de uma moça que ela queria ir para a faculdade fazer matemática e os pais moravam no interior de Minas Gerais, os pais mandaram ela direto, colocaram ela no trem e mandaram ela para Barbacena. Como assim, matemática? Sim. Você vai fazer matemática. E a gente fala sobre Dona Yaya, que foi há um tempo, mas casos como esse continuam acontecendo. É isso de se encaixar na sociedade, quando a mulher não se encaixa. Lembra que a gente, no Dia das Mulheres, falou um pouco sobre essa questão da histeria e não é mansplaining, é uma outra expressão que fala do enlouquecer a mulher, né? De você desacreditando, gaslighting, exatamente, de você desacreditar e você é louca, até a mulher chegar a esse ponto de, pô, eu sou louca mesmo. E é uma forma de controle, né? Então, Não, é muito interessante trazer a questão da luta antimanicomial, né? Sim. A luta antimanicomial, ela não se restringe à questão da saúde em si, estritamente falando. Sim. Ela fala dos direitos humanos, enfim, da luta contra a misoginia, enfim, a homofobia, né? Todas as violações de direitos. Então, é um projeto de sociedade mais justa, igualitária, mais solidária, que embarca isso. E aí, pensando na história de Dona Yaya, quantas pessoas que foram silenciadas, né? Sim. Durante esse tempo todo. E é lógico que a questão de gênero é uma coisa que pega muito forte, que violenta muito forte na constituição de identidade. A gente está falando da identidade de uma pessoa que tem toda uma influência ou uma imposição social que impede com que ela realmente possa se realizar, enfim. E realmente isso acontece atualmente muito ainda, né?
E a gente tem que tomar cuidado, porque agora, nesse momento, a gente está dando alguns passinhos para trás. Falando nisso, essa nota técnica ela foi publicada no primeiro momento, depois ela foi retirada e agora está em discussão lá dentro, né? Tudo no governo, né? Oi? Tudo no governo é assim, eles publicam, retiram, vai passar para discussão de novo. Exatamente, um vai e volta, né? Mas nesse vai e volta, vocês acreditam na efetivação dessas medidas? Corremos esse risco, de fato, é um risco real. É um risco real, iminente, e diria que já está em curso muitas coisas. Já está em curso muitos serviços de base territorial, comunitária, humanizada, deixaram de receber os recursos. Né? Há um desmonte que já há bastante tempo, tanto em relação a serviços, em relação a trabalhadores. Que é um desmonte do SUS em geral, né? É um desmonte do SUS. É um desmonte das políticas públicas em detrimento dos interesses privados. Isso fica claro. O que acaba acontecendo é uma forma de você acabar dizendo... Você acaba precarizando os serviços, né? Então você vai subfinanciando os serviços, eles vão se tornando precários para que você justifique a retirada deles. Né? Então, a gente assistiu isso recentemente com o Dória na época da Cracolândia, né? Das ações que ele realizou, realizando todo esse subfinanciamento dos hotéis, né? Do programa de braços abertos, que era anterior. E aí... Pode ser, né, que eles retiraram a nota técnica por conta do rebuliço gigantesco que deu, né, vários movimentos caindo em cima disso, mas também muito por conta, né, dessa retirada não exime deles precarizarem os serviços para que isso possa ser efetivado. Uma solução final, né? Exatamente. Precisamos estar atentos e fortes, não é mesmo? Deixa eu agradecer algumas das pessoas que comentaram. Ramon Orestes mandou mensagem para a gente. O Robson José Araújo, Salete Farias disse não a indústria dos manicômios. A Priscila Moreira falou que é uma discussão muito importante que a gente está fazendo. Ana Paula Maria falou a volta dos manicômios, a derrocada da democracia pode parecer teoria da conspiração, mas é a forma de afastamento de muitos que discordam com esse sistema. Foi assim até 1987, de volta para mecanismos de segregação e tortura. Mônica Braga, o Fernando Gregório, Amanda Inácio, Vanessa Alveso, Laura Mendonça, Maria Campos falou: a comunidade está ciente, a luta nunca acabou, mas a sociedade não... mas existe esse problema que a sociedade não entende saúde mental ainda, então precisa ser discutido de fato. Suzane Mendonça e a Silvina Carrizo. Pessoal, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.